Bom dia, pessoal. Deus abençoe o nosso dia. Hoje, sábado, né? Acabei de sair da academia, tava treinando. E ao mesmo tempo que a gente treina, a gente reflete sobre a vida, sobre objetivos, né? E Provérbios 23:7, Salomão ele fala assim, ó: assim como ele pensa em seu coração, assim ele é. Então, os nossos pensamentos, as nossas palavras, nos influencia de algumas maneiras, né? Quando a gente tem pensamentos bons, isso nos influencia. Nos influencia o quê? A continuar, a perseverar. Mas também não só temos pensamentos bons, muitas das vezes temos pensamentos ruins. Por que nós temos pensamentos ruins? Por causa do cenário que nós vivemos, né? Quando acontece alguma coisa em nosso meio, ao nosso redor, isso também nos influencia. Mas quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras e nós sabemos, né, que o poder da palavra do Senhor Jesus, o poder da palavra de Deus, né? Quando nós olhamos o cenário, tudo natural, nós vemos que quando Deus criou os céus e a terra foi com uma palavra. E Provérbios 18:21, a Bíblia fala assim que a vida, a boca, tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então eu estava treinando, refletindo. Então a mentalidade de uma pessoa vai influenciar. E seja bom ou seja mal, como eu falei. E o que acontece? Talvez o cenário que nós vivemos não seja um cenário só de coisas boas, por causa das notícias, por causa das circunstâncias. Mas olha só, presta atenção nisso. Quando Deus ele leva Ezequiel no vale de ossos secos, olha o cenário que Ezequiel ele estava. Então, presta atenção que eu vou te falar para você. Deus ele não vai te mostrar nada que ele não possa realizar, certo? Mas você precisa ter uma ação, você precisa ter uma atitude, você precisa se posicionar. Ezequiel viu um cenário de ossos secos, ali não tinha vida. E o Senhor falou para ele assim, ó: Ezequiel, será que pode haver vida nesse lugar? Ele falou assim, ó: tu sabes, Senhor. Porque ele sabia que Deus ele sabe todas as coisas. Nós sabemos que Deus ele sabe todas as coisas. Aí Deus fala para Ezequiel: profetiza. Olha só o poder da palavra. E Ezequiel começa a profetizar, começa a liberar palavras. Então, eu não sei o cenário que você está vivendo hoje, né? Se é um cenário de paz, de prosperidade, ou se é um cenário de adversidade, se é um cenário de morte, se é um cenário de vale. Mas profetiza, libera palavras. Então, esses dias, Deus ele tem falado comigo coisas grandes, né? Que aos meus olhos hoje é impossível. Mas se ele mostrou para mim, vai acontecer. Eu não sei o tempo, eu não sei. Porque se nós olharmos as Sagradas Escrituras, Isaac, se não me falha a memória, ele levou 20 anos para ter o seu filho. Mas a Bíblia fala que ele orava constantemente. Então nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos ter uma vida de busca ao Senhor. Nós precisamos ter uma vida dedicada ao Senhor. Porque quando nós se dedicamos ao Deus, quando nós consagramos a nossa vida a Ele, quando nós buscamos Ele, nossos ouvidos ficam sensíveis à voz de Deus. E como que Deus ele fala comigo? Tem maneiras que Deus ele fala com a gente. Ele fala com a gente através de pessoas, como eu estou falando com você. Se você compartilhar esse vídeo com alguém, eu posso falar com outra pessoa. Deus pode falar com outras pessoas, né? Como que Deus ele fala com a gente? Quando eu leio as Sagradas Escrituras, eu sei os propósitos de Deus, os planos de Deus, eu conheço para a minha vida. Então, Deus ele usa as pessoas. A maneira mais eficaz de Deus ele falar comigo é através das Sagradas Escrituras, através da Bíblia, né? As promessas de Deus, os planos de Deus estão escritos lá para mim e para você. Então, né, a semana está se findando. Se talvez o seu cenário seja um cenário de caos, né, de lutas, de adversidade, eu vou te falar para você. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 3, 4, 5, olha só. Ele fala assim, ó: alegrem-se também no sofrimento, porque o sofrimento, ele produz a paciência. A paciência, ela produz uma
esperança. E a esperança, ela produz uma experiência. E essa experiência não vos deixa confundido, pois foi derramado pelo poder do Espírito Santo. Olha só. Então, as lutas, as adversidades é para nos fortalecer, não é para nos derrubar. Se a gente olhar as Sagradas Escrituras, grandes homens de Deus que passaram por lutas, que passaram por adversidades, eles venceram também. A nossa vida não é só um mar de rosas. Não é que eu vou andar com Jesus, vai ser tudo fácil, não. Para Jesus não foi fácil, ele teve que enfrentar a cruz do Calvário por amor a mim, por amor a você, pelos nossos pecados. Então não vai ser fácil. Olha só, Jesus ele fala em João 16:33: no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então guarde isso no seu coração. Nessa manhã, que Deus ele te abençoe, Deus ele te guarde, te dê um bom final de semana. Então, profetiza, libera palavras na sua vida, na sua casa, na sua família. E você vai ver, eu começar a ver o cenário se mover. Quando Ezequiel ele profetiza, os ossos começam a se mover. As juntas, as medulas começam a se formar. Aí não havia vida. Aí o Senhor fala assim, ó, manda que os 4 ventos dos 4 cantos venham sobre esse lugar. Aí onde que começou a haver vida naquele lugar. Então, a partir dessa manhã que começa a haver vida na sua casa, que começa a haver vida nos seus negócios, nos seus sonhos, nos seus planos, na sua empresa, começa a haver vida. Na onde você declarar, né? E aonde você colocar as mãos, as plantas dos seus pés, venha a ser abençoado. Isso que eu tô te falando não é o que eu acho, que eu penso, não. É o que está escrito nas Sagradas Escrituras, tá bom? Se você for obediente, as bênçãos correrão atrás de você e te alcançarão. Então, louvado seja Deus. Maravilha. Um ótimo dia de salvação. Bom final de semana.